Consideramos duas variáveis estatísticas x e y, definidas sobre a mesma população e amostra, de N indivíduos. Então, nós podemos pensar como estão os dados em pares. Temos os dados x1, xy1, x2, y2, até xn e yn. Neste vídeo, aprenderemos a calcular a variância e depois calcularemos também o coeficiente de correlação. Todo o objetivo é encontrar uma relação entre as variáveis estatísticas x e y. Depois veremos como calcular as retas de regressão, que me permitirá obter informação de uma variável em função da outra, igual como fizemos para as tabelas estatísticas unidimensional. Aqui nós vamos continuar também com as tabelas. Essas tabelas vão nos permitir calcular parâmetros para x e y de forma independente também. Como dissemos, esses parâmetros de relação é a covariância e coeficiente de correlação. Então, para construir essas tabelas, temos um desafio. Escrevemos uma primeira coluna com os dados x e a segunda coluna com os dados y. De forma que, na primeira fila, temos x1, y1, depois x2, y2, e assim sucessivamente. Em princípio, podemos escrever observando os pares, deixando uma coluna para as frequências absolutas de cada um dos pares. No entanto, nós vamos omitir porque é nos exemplos que vamos ver se há alguma repetição ou muitas repetições, e não seria necessário deixarmos uma coluna para as frequências absolutas. Então, estamos supondo que todos os dados, tanto x como y, têm frequência 1, com possíveis repetições. Então, nós podemos realizar a soma aqui do xi e aqui a soma dos yi. Então, nesse caso, fazemos a soma dos dados xi dividido pelo número de dados n. Como sabemos, temos a média. E fazendo a soma dos yi e supondo que todos têm frequência absoluta 1, e dividido pelo número de dados n, assim obtemos a média de yi. Agora, nós podemos calcular a dispersão média e outros parâmetros, como o cálculo da variância e o desvio padrão. Escrevemos uma nova coluna com xi ao quadrado e outra com yi ao quadrado. Já sabemos que xi ao quadrado é xi por ele mesmo e yi ao quadrado se faz o mesmo. Então, calculamos a soma de xi ao quadrado e a soma de yi ao quadrado. E daqui podemos calcular a variância de x e a variância de y. Denotaremos como sigma índice x ao quadrado. E para distinguir da variância de y, temos sigma índice y ao quadrado. E a variância de x será a soma de xi ao quadrado dividido pelo número de dados menos a média ao quadrado de x. E a variância de y seria a soma de yi dividido pelo número de dados menos a média ao quadrado de y. Bom,
para calcular o desvio padrão de x e de y, calculamos as raízes quadradas das suas variâncias, respectivamente. Agora, vem esse primeiro coeficiente que relaciona as duas variáveis que estávamos operando de forma independente. Esse coeficiente é a covariância. A covariância tem uma definição e tem um modo de calcular. E para calcular, temos a soma do x e y dividido pelo número de dados, menos x média, y média. Esta é a covariância. Então, para o cálculo, vamos acrescentar uma coluna para o produto de cada xi por yi. Ou para cada um dos indivíduos, multiplicamos cada xi por yi e ao final calculamos a soma. Então, para calcular a covariância, colocamos essa soma aqui no numerador, dividimos pelo número de dados e subtraímos o produto das médias. Como dissemos, estamos considerando cada um dos dados com todas as repetições possíveis. Já fizemos de forma desconectada. Evidentemente, isso também nós podemos fazer de forma independente. E ao invés de escrever cada xi e cada yi com sua frequência absoluta, podemos escrever cada xi e yi tantas vezes em que aparecem, observando sua frequência absoluta. Bom, como dissemos, podemos medir a relação que se estabelece entre as variáveis x e y. E o parâmetro que permite fazer isso é a covariância. E essa interpretação de em primeiro lugar, valores positivos e grandes da covariância que indica que quando uma variável cresce, a outra cresce também. E, em geral, quando temos valores positivos e grandes. Quando uma variável cresce, a outra cresce. Esse é um resultado que já podemos extrair da covariância positiva. E, em segundo lugar, valores negativos e grandes, tanto para positivos como para negativos, quanto maior o valor, ocorre isso que eu estou dizendo. Para valores positivos, existe uma maior relação, porque quando uma variável cresce, a outra cresce também. Mas, nos valores negativos e grandes de S, x, y, indica que, quando uma variável cresce, a outra decresce. São como na regra de 3, direta, quando uma cresce, a outra cresce. E, na regra de 3 inversa, quando uma cresce, a outra decresce. E isso, o que podemos ter em geral, é a interpretação do comportamento das variáveis. E, em terceiro e último lugar, valores de x e y para covariância próximos de zero
indica pouca relação entre as variáveis. Ou seja, existe uma independência no comportamento de x e y. O problema que temos na covariância é que a covariância é sensível às mudanças de escala. Isso fazer com a covariância trabalhar na escala pode ser com a escala maior. A covariância é menor, pois a covariância maior muda para a menor, porque com a interpretação é bem mais complicada. Bom, nós sabemos que estudamos a relação entre as variáveis estatísticas, que se tratava de ver se pode realizar estimativas de uma variável conhecendo a outra variável. E tendo uma variável, poder predizer quanto vale a outra. Então, a ideia disso seria encontrar uma função que permitirá, com o número de dados que visto anteriormente, irá assemelhar essa função e assim usaria essa função quando quisermos calcular uma variável tendo uma outra variável. Calculamos o resultado tendo uma aproximação ou previsão. Nós vamos fazer para polinômios de grau 1, para função de grau 1 e com isso vamos trabalhar com a regressão linear. A regressão linear trata de tentar aproximar o número de dados por letras. Claro, isso que dissemos de aproximar resultado ambíguo, que significa aproximar o número de dados por letras que podemos ver diferentes pontos de distância, como pode ser essa aproximação. Para que serve essa aproximação? É deixar o menor erro quadrático possível. Entendendo como ponto de partida seja o valor mínimo, se constrói uma reta que chamamos reta de regressão. Em princípio, introduzimos o que se chama de coeficiente de correlação, que, como a covariância, nos permite ver como relacionados estão os dados. Esse coeficiente de correlação faz muito sentido calcular. É a covariância dividida pela dispersão padrão de cada uma das variáveis. Nós tínhamos calculado a covariância a partir da tabela que temos aqui. Temos a covariância que temos assim. Essa é a covariância que escrevemos. Isso é igual, como digo, para a covariância, pois nos permite obter a relação, nesse caso, a relação linear. Esse valor aqui tem o objetivo de aproximar o número de dados por uma reta. Fazer essa aproximação para obter o coeficiente de correlação. Fazer a interpretação do coeficiente de correlação, que é um valor que está entre menos 1 e 1. Primeiro, se o coeficiente de correlação R é próximo de zero, isso indica que existe pouca relação entre x e y.
ou seja, indica uma certa independência entre x e y. E depois, se o coeficiente de correlação está próximo a 1 ou a menos 1, indica uma relação forte em sentido linear. O sentido linear significa que se a reta que vamos definir posteriormente, e só vamos definir uma para x sobre y e outra para y sobre x. E esta reta para aproximar muito bem os dados e vai obter muitas previsões com elas. Se é próxima a 1, vamos ter uma correlação direta. Temos uma reta, pois quando uma cresce, a outra cresce também. Será uma reta crescente. E se é próximo a menos 1, temos uma correlação inversa, já que quando uma cresce, a outra decresce. E, finalmente, essas retas que nos vai permitir obter previsões sobre uma variável se conhecemos a outra. Essa reta que se aproxima ao número de dados como aproximar-se ao mínimo com o quadrático. Essa é a reta de regressão de y sobre x, que permite obter y com o valor de x, e a reta de regressão de y sobre x. As expressões para essas retas são y menos a média de y, que é igual à covariância xy dividido pela covariância de x vezes x menos x média. Observe que essa é a reta que passa por x média e y média da covariância de xy por covariância de x. Por outra parte, temos a reta de regressão de x sobre y, x menos x média, é igual à covariância de xy dividido pela covariância de x vezes y menos y média. Valores que nos permitem obter valores de y para a previsão de valores de x. E no próximo vídeo apresentaremos exemplos que introduzimos no vídeo anterior sobre as notas dos alunos de matemática e música. Como verás que tudo isso que vimos aqui, quando calculado, resultará muito sentido.